Olá, eu sou o pastor Adarley, da Igreja Batista de Vila Mariana, e hoje eu quero conversar com você, aqui pela TV Alfa e Ômega, sobre um versículo registrado no livro de Atos, a respeito de um homem muito importante para a história, não só do cristianismo, mas para a história judaica, enfim, foi um grande homem. E no capítulo 13, versículo 36, nós temos um pequeno relato da vida deste grande homem. E diz o seguinte o texto: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Olha, esse versículo está inserido em um discurso importante do apóstolo Paulo, onde o foco dele era ressaltar a superioridade de Cristo. No entanto, nesse discurso ele deixa escapar essa informação muito especial sobre Davi. Ele diz que Davi serviu a sua própria geração. Nessa expressão aqui, Davi serviu a sua própria geração, eu posso destacar, por exemplo, que Davi teve a atitude de servo. Ele serviu a sua geração. Ele entendeu que quem não serve, não serve. Quem não está disposto ao serviço ao outro, não está pronto para estar engajado na obra do Senhor. E Davi, ele tinha essa consciência. Ele teve disposição ao serviço. E eu fiz uma lista de alguns dos feitos de Davi que eu quero mencionar para você. Eu anotei aqui, olha que interessante. Davi, que era o bisneto de Ruth com Boaz, ele foi criado entre as ovelhas, como pastor de ovelhas. E é claro que como pastor de ovelhas, logo cedo ele aprendeu a ser terno com elas, aprendeu a ser firme na proteção do rebanho. E à medida que ele foi crescendo, ele foi tendo outras experiências especiais. Por exemplo, numa ocasião ele chegou a matar um leão, em outra ocasião matou um urso, tudo isso para defender suas ovelhas. E à medida que o tempo passou, ele se tornou um escudeiro importante. Depois ele foi para a área da música e acabou servindo como músico na vida do rei Saul. Quando Saul tinha suas crises, estava lá Davi com a sua harpa, tocava e Saul ficava bem. Foi Davi também que venceu a famosa batalha contra um gigante, o gigante Golias. O pequeno Davi, de repente, nas mãos do Senhor, se tornou grande e derrubou o gigante Golias. Isso usando uma pequena funda, uma arma insignificante diante de um grande homem. E é claro, depois dessa façanha, ele acabou se tornando o genro do rei. Enfim, ele teve muitos feitos, depois ele se tornou rei de Israel. Que coisa importante! E como rei, ele edificou palácio, abriu estradas, ele fez coisas grandes, restaurou rotas comerciais, ele garantiu a prosperidade do reino. E sem dizer que como um ministro de Deus também, na área da música, ele compôs salmos, ele escreveu vários salmos que nós temos hoje em nossa Bíblia, que nos abençoam até os dias de hoje. Então ele foi um homem muito importante. Mas Davi não teve só bons exemplos. Houve sim maus exemplos na vida de Davi, de acordo com o registro bíblico. No entanto, mesmo onde ele errou, depois ele demonstra arrependimento sincero e pede perdão a Deus e continua a sua vida de serviço ao Senhor. Ora, Davi realmente foi um grande instrumento nas mãos de Deus, e isso no seu tempo. Eu aprendo com isso que eu preciso ter a mesma disposição de Davi, a disposição de servir, de me entregar ao serviço do outro, para a glória de Deus. E não só isso, esse texto que nós lemos ainda diz que Davi serviu a sua própria geração, ele marcou a sua época. Ele foi uma pessoa que não passou em branco, pelo contrário,
Davi marcou homens e mulheres no seu tempo, por meio das suas opiniões, por meio das suas decisões, por meio dos seus salmos, por meio dos seus feitos, enfim, pessoas na época de Davi foram impactadas. Isso desperta em mim um desafio, o desafio de impactar as pessoas da minha geração. Será que eu estou mesmo provocando o impacto que as pessoas precisam? E eu coloco diante de você esse desafio também. Você tem servido a sua geração? Você tem feito diferença na universidade onde você estuda? Na escola onde você está? No trabalho? Na fila do banco? Em casa diante dos seus familiares? Enfim, com o que você tem contribuído com as pessoas do seu tempo? Há tantas oportunidades de serviço. E quando as oportunidades não surgem, e é difícil isso acontecer, como servos e servas de Deus, podemos criar oportunidades de serviço. Estamos aqui, diante de tantas coisas que podem ser feitas. Basta nós dizermos a Deus: Senhor, eu estou pronto para te servir e marcar as pessoas ao meu redor. Eu sei que pode não fazer tanta diferença para o mundo inteiro alguns dos nossos feitos. No entanto, aquelas pessoas que nós conseguirmos servir, nós faremos toda a diferença do mundo. As pequenas coisas que a gente faz, elas podem provocar grandes coisas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então aprendamos com Davi. Vamos ter a atitude de servo, servindo fielmente ao Senhor, aproveitando cada oportunidade. E vamos servir a nossa geração, vamos marcar a vida das pessoas ao nosso redor. Deus nos plantou nesse tempo, no lugar onde estamos, não é para nós passarmos daqui invisivelmente, mas é para influenciarmos as pessoas do nosso tempo. Que Deus nos ajude diante desses desafios.